Mike Huckabee, embaixador do ZEUA em Israel, Shalom. Shalom. Muito obrigado por nos receber aqui em seu escritório em Tel Aviv. Antes de tudo, há quantos dias você está desde que assumiu seu cargo? Acho que estou aqui há apenas 5 semanas, mas parece que já faz uns 5 anos, porque não tive tempo nem para respirar desde que desci do avião em Ben Gurion. Exatamente. Você já estava acostumado a vir para Israel. Sim. Você sabe, cerimonial, dizendo o quanto ama Israel e realmente amando Israel. Sim. E agora é desafiador, questões diplomáticas. Antes de tudo, como está sendo a experiência? Tem sido maravilhoso. Quero dizer, estou absolutamente adorando a oportunidade de servir, de poder ser nomeado pelo presidente. Fazer esse trabalho é incrível. Eu não pedi por isso, nunca fiz lobby, nunca tive uma conversa com ele sobre isso até o dia em que ele me ligou, alguns dias após a eleição. E se você conhece o presidente Trump, ele não pergunta, ele manda. Então ele ligou e disse: Mike, você vai ser embaixador em Israel. Você vai se sair muito bem. Não será tão bom quanto sua filha, mas será ótimo. E isso é típico. Uau! E você não recusa, não em algo assim. Então, o que ele tem te dito ultimamente? O que ele está dizendo e não perguntando a você, por exemplo, sobre a operação em Gaza? Porque houve rumores de que Trump disse que está de saco cheio, que não quer ver mais a guerra. Sabemos que ele quer ser um pacificador. Então, qual é realmente a política ou até mesmo a pressão vinda dos EUAs agora? Bem, eu diria, quem não está de saco cheio da guerra? Eu sei que os israelenses estão de saco cheio da guerra. Eu sei que o primeiro-ministro está de saco cheio da guerra. Todo mundo está de saco cheio da guerra. Ninguém quer que isso continue. Mas o motivo disso continuar é porque o Hamas não aceita a conclusão que o presidente apresentou para eles. Vocês não terão um futuro aqui. Vocês não vão governar e comandar aqui. Vocês não vão se militarizar aqui. Isso é algo que o presidente Trump deixou muito claro. Então, eu acho que a posição americana continua a mesma. E quando as pessoas tentam dizer que ele quase quer que a guerra acabe a qualquer custo, bem, isso iria contra o que ele próprio disse repetidamente. Na verdade, ele adoraria que a guerra acabasse, assim como eu, assim como você, assim como o primeiro-ministro. Ninguém além do Hamas quer que isso continue. Mas não pode terminar com uma vitória do Hamas por vários motivos. Primeiro, seria um ultraje e um insulto ao povo de Israel, que tem sofrido com isso desde 7 de outubro. Seria uma incrível calamidade imposta aos reféns e às suas famílias simplesmente dizer: ok, finalmente cedemos ao Hamas. E no fim das contas, seria um crime contra o futuro. Porque se o Hamas vencer isso, se o Hamas conseguir permanecer, eles vão considerar isso uma vitória. E no mundo todo, terroristas vão dizer: olha, sequestrar reféns e mutilar brutalmente pessoas inocentes funciona. Isso nos leva, claro, ao desafio dos reféns, porque em qualquer caso haverá algum tipo de preço se houver um acordo. Sim. E o Hamas vai definir isso como uma vitória deles. É por isso que todos nós queremos ver os reféns voltando para casa. Eu me encontrei com famílias de reféns toda semana em que estive aqui, às vezes 2 ou 3 vezes por semana eu me encontrei com famílias de reféns. Eu escuto. Meu coração está com eles. Eu os abraço. Eu sofro por eles. Eu sou pai, pelo amor de Deus. Se meu filho fosse feito refém, só haveria uma coisa com a qual eu me importaria: trazê-lo de volta para casa. Então eu entendo tudo isso. Eu não sei como eles se sentem porque eu não estive no lugar deles, então não vou fingir que entendo totalmente, mas só posso imaginar, como pai e como avô, se alguém levasse meu filho ou meu neto e os colocasse em um túnel, torturasse e os brutalizasse durante meses e meses, agora já quase 600 dias, eu só iria querer que eles voltassem para casa o mais rápido possível. Provavelmente eu não me importaria com o que fosse preciso para trazê-los de volta para casa, e eu entendo isso. Bem, no entanto, o Hamas não os deixa ir embora. Quando ouço as pessoas dizerem: bem, os israelenses não querem que essa guerra acabe, isso não é verdade. Isso simplesmente não é verdade. Ou até mesmo especificamente que o primeiro-ministro quer manter a guerra acontecendo por motivos políticos, isso não é verdade. Eu passei mais tempo com o primeiro-ministro desde que cheguei aqui do que com a minha própria esposa. Eu disse a ele outro dia que se eu passar mais tempo com ele, ele vai ter que me colocar no plano de saúde da família dele como dependente. Mas a realidade é que isso mostra o quanto há coordenação entre Israel e EUA? Existe um nível enorme de coordenação. Vou te dizer uma coisa, a maioria dos americanos não faz ideia. A maioria dos israelenses não faz ideia de que a parceria entre nossos países é incrivelmente intensa. E isso é por necessidade.
Nós compartilhamos equipamentos militares, compartilhamos inteligência que ajuda ambos os nossos países. E o que eu espero que mais americanos entendam é que não se trata de uma via de mão única em que Israel se beneficia muito dos Estados Unidos e os Estados Unidos não recebem nada em troca. Os Estados Unidos recebem muito em troca e é uma verdadeira parceria. Como você vê a declaração que está vindo agora do Reino Unido, França, Canadá, basicamente contra Israel, contra a guerra de Israel, contra o terror do Hamas? Eu estou enojado com isso, mas completamente enojado. É um absurdo que nações europeias que deveriam ser educadas e reflexivas, e neste caso, uma nação norte-americana, o Canadá, venham a público culpar Israel pelo que está acontecendo em Gaza, ao invés de culpar o Hamas e pressioná-los. São eles que não aceitam nenhum acordo significativo para libertar os reféns e acabar com a guerra. A guerra poderia ter terminado em 8 de outubro. O Hamas poderia ter se rendido. Essas pessoas, especialmente na França e no Reino Unido, será que não se lembram da sua história na Segunda Guerra Mundial? Como a guerra terminou? Ela terminou com Churchill dizendo: "Sabe de uma coisa? Isso já durou demais. Vamos considerar um empate." Eles bombardearam a Alemanha intensamente e milhares de civis acabaram morrendo nesses bombardeios. Mas se não fosse por isso, talvez aquela guerra não tivesse terminado. Eu simplesmente não acho que os britânicos tenham o direito de dizer a Israel como conduzir uma guerra que eles estão travando, não só para vingar o massacre do seu próprio povo, mas uma guerra que impede o Hamas de permanecer ali. Porque o Hamas prometeu, até mesmo há apenas 2 semanas, que se tiverem oportunidade, farão de novo. Muitos israelenses estavam tentando entender por que o presidente Trump não deu um pulo para uma visita se ele veio à região. É algo simples. A viagem dele para a Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos foi uma viagem de desenvolvimento econômico e não significa que seja uma afronta a Israel. Não, não foi. Sabe, ele vai a muitos lugares e como presidente esse era o foco dele. Esse é o foco dele internamente nos Estados Unidos, o desenvolvimento de negócios. Quando você o viu abordar a questão das tarifas e dizer: todo país do mundo, nós vamos criar condições iguais de concorrência. E se vocês nos tratarem de uma certa forma, nós vamos tratar vocês da mesma maneira. Mas ele deixou muito claro que o principal objetivo dele é construir capacidade econômica. E foi para isso que serviu essa viagem. Não foi uma viagem realmente sobre as questões do Oriente Médio, mas sim para ajudar essas nações a se prepararem para fazer parte dos acordos de Abraão. Exatamente. Então, não é só América em primeiro lugar, como você está dizendo, porque está conectado a Israel, mas em um próximo estágio? Sim, bem, América em primeiro lugar não significa só a América. Quero dizer, se fosse assim, ele nunca teria ido à Arábia Saudita, ao Catar e aos Emirados Árabes Unidos. Então, mesmo as pessoas do movimento MAGA, eu me considero uma delas. Você não olha para isso e diz: pronto, o jogo está fechado. Ninguém mais pode participar. Vamos ser americanos e nunca vamos sair das nossas fronteiras. Vamos ficar aqui. Não nos importamos com o que acontece no resto do mundo. America First significa que nosso objetivo principal é, como ele nos deu 3 objetivos básicos: tornar a América mais segura, mais forte e mais próspera. Isso é a América em primeiro lugar. Uhum. Mas, para fazer isso, não significa que a América é só a América, que vivemos sem entender que fazemos parte de um mundo, de uma vizinhança, e que nos beneficiamos do comércio, do turismo, da normalização e do reconhecimento de outros países. Então, realmente, em relação à normalização, o presidente Trump voltou com alguma nova conclusão, algum insight sobre a possibilidade real dos acordos de Abraão se tornarem maiores? Sabe, não sei se eu usaria a palavra conclusões, mas avançamos na causa? Claro que sim. Uma das maiores coisas que o presidente fez nessa viagem foi ir lá e fazer algo que eu não me lembro de nenhum presidente americano ter dito antes. Ele foi a governos que são, vamos ser bem claros, praticamente totalitários em seu estilo de governança. E ele disse a eles: não estamos aqui para tentar dizer que vocês devem mudar o seu estilo de governo, que vamos tentar impor o nosso estilo de governo a vocês. Estamos aqui
Porque se pudermos ajudar a criar uma parceria econômica que prospere para vocês, dê melhores empregos ao seu povo, ajude-os a terem uma vida melhor e nós também possamos melhorar, deixamos vocês viverem suas vidas e vocês deixam a gente viver as nossas. Se algum dia decidirem que querem ser como nós, sempre poderão, mas essa não era a intenção. E achei que isso foi uma mudança incrível na política externa para um presidente, algo que nunca tínhamos visto. O que vimos foi um fracasso total e absoluto, que é a ideia de irmos até lá, falarmos sobre democracia, e eles deveriam simplesmente abandonar milhares de anos de tradição e dizer: ah, sim, é isso que queremos fazer. Isso é um absurdo. O presidente está sendo realista. Agora, em relação aos acordos de Abraão, há um temor em Israel de que o preço para as próximas etapas dos acordos de Abraão seja mais concessões, talvez até o estabelecimento de um Estado palestino. E as pessoas estão dizendo estabelecer um Estado palestino como resultado do 7 de outubro? Eu não ouço nada do nosso lado, nem sequer insinuando algo assim. Isso não é uma tentativa de forçar Israel a fazer algo. Isso é compreender que já temos uma parceria com Israel. Meu Deus, temos uma parceria tão estreita quanto se pode ter. Israel não é apenas um amigo ou aliado, é um parceiro. Você pode perguntar, bem, qual é a diferença? Bem, um parceiro é mais como um casamento. Então estamos nisso para o longo prazo. E eu fiz um comentário esta semana no Congresso Judaico Mundial e disse, pessoal, deixem-me explicar. Uma parceria é como um casamento, no sentido de que nunca vamos nos divorciar porque nenhum dos lados pode pagar a pensão alimentícia. Estamos tão entrelaçados um com o outro. Essa é uma relação que vai até o âmago. Não é apenas uma relação geopolítica e econômica, mas, para ser franco, é uma relação espiritual. Ambos vivemos sobre a mesma base de um entendimento judaico-cristão do que é a civilização ocidental. Não podemos escapar disso. Somos inseparáveis. Sobre um Estado palestino, isso não é algo que os House e o Ara vão impor, porque não é da nossa conta. Israel é uma nação soberana. Seria como se Israel fizesse uma resolução e ela passasse no Knesset dizendo: exigimos que a América devolva o Texas aos mexicanos. Sério? Como você acha que isso seria recebido? Você acha que isso seria bem aceito nos Estados Unidos? Nós não somos tão ingênuos. Sobre as negociações com o Irã, estamos ouvindo mensagens dos Sil. Não se preocupem, é a primeira etapa. Se for necessário, claro, passaremos para a próxima etapa militar. Mas alguns podem dizer, olha o que aconteceu com os Houthis. Talvez o presidente Trump diga, sabe de uma coisa? Os iranianos disseram que vão ficar bem conosco, e no dia seguinte eles disparem algo contra, em direção a Israel, como os Houthis fizeram. Eu acho que as pessoas precisam lembrar o que o presidente disse sobre os iranianos. Eles não vão ter uma arma nuclear. Eles precisam concordar com o desmantelamento total e a completa perda de capacidade. Eles não vão ter urânio enriquecido. Eles não vão ter centrífugas e reatores. Quero dizer, não dá para ser mais claro do que isso. Então, se os iranianos acham que podem enganar Donald Trump, é porque nunca lidaram com ele. Quer dizer, eles fizeram. Eles lidaram com ele há 8 anos e ele impôs sanções devastadoras que praticamente os levaram à falência, a ponto de ninguém precisar se preocupar com bombardeios. Eles foram à falência. Mas muitos israelenses estão dizendo, se quisermos agir, se quisermos atacar, tem que ser agora. E essa é a decisão deles. Essa é a decisão. Então Israel vai agir sozinho? Bem, pode ser que eles sintam que precisam, e é isso que eu acho que as pessoas não estão percebendo. Os Estados Unidos não estão dizendo a Israel como se defender da ameaça existencial que o Irã representa para eles há 46 anos. Os iranianos não mudaram sua mensagem. Eles não mudaram. Recentemente, eles ainda continuam dizendo morte a Israel, morte à América. E eu quero que os americanos se lembrem de que a busca e a aspiração deles não terminam no Mediterrâneo. Então, por que sentar com eles à mesa de negociações se ao mesmo tempo eles estão dizendo Eu acho, morte a... sim, mas eu acho que é uma questão de você ter que dar uma chance. Você tem que pelo menos mostrar ao mundo que deu aos iranianos uma oportunidade de agir como pessoas civilizadas, de mostrar que eles querem ser verdadeiros vizinhos no mundo. Só mais uma pergunta sobre America First e a questão dos reféns. Todos ficaram muito felizes em ver Dan Alexander voltando para casa, é claro. Mas eu ouvi membros das famílias dos reféns que, na verdade, antes mesmo de acontecer, disseram, sabe o que pode acontecer?
Trump vai assumir o cargo, ajudar os americanos, o que, claro, é compreensível. Também temos os americanos que morreram, mas então ele vai dizer, sabe de uma coisa? Resolva isso por conta própria, Israel. Ele não deu nenhuma indicação de que está lavando as mãos do que está acontecendo em Gaza com os reféns. Ele também foi quem disse, sabe, vamos preparar alguma ajuda humanitária, mas vamos garantir que ela não caia nas mãos dos monstros do Hamas. Então ele tem sido consistente. Se as pessoas ouvissem o que o presidente diz e não o que alguma fonte não identificada está dizendo ao Washington Post, acho que as pessoas em Israel ficariam muito mais tranquilas. Aliás, o presidente Trump respondeu minha pergunta na Casa Branca sobre a soberania na Judéia e Samaria e disse, vamos fazer um pronunciamento em breve. Isso não aconteceu. Você acha que os do Iowa vão apoiar a soberania na Judéia e Samaria? Eu acho que os Iowa reconhecem. Falando em soberania, Israel é um país soberano. Essa é uma decisão que Israel precisa tomar. Os Iowa não tomam essa decisão. Vou te dizer o que os americanos fizeram e acho que as pessoas precisam se lembrar disso. Houve um tempo em que a ideia era que se os israelenses construíssem comunidades na Judéia e Samaria, isso seria contra o direito internacional. E no primeiro mandato de Trump, uma das coisas que ele declarou, ele e o então secretário de Estado Mike Pompeo, foi que isso não é uma violação do direito internacional. Então, se isso dá às pessoas alguma noção de onde ele se posiciona, de como é a doutrina dele sobre essas questões, não sei como poderia ser mais claro do que isso. Você e eu adoram visitar a região. Eu adoro ir a todo Israel. Uma das minhas primeiras viagens foi para Shiloh, onde vi o local da oração de Ana e o tabernáculo que por 369 anos foi o verdadeiro centro da vida religiosa judaica e onde estava a Arca da Aliança. Como alguém pode vir a Israel e não abraçar e querer conhecer Shiloh? Quero dizer, você não pode. Ok. Mike Huckabee, embaixador dos As Iowa em Israel, muito obrigado. Obrigado.